Então, eu venho tratar da questão da direita e da esquerda, né? No século XXI, no ano que estamos, existe um sistema consolidado, um sistema já preparado. E então fica difícil lutar contra aquilo que já está estabelecido. E então o problema é você se unir, conseguir a união, porque o povo brasileiro é um povo muito teórico e pouco prático. Então se torna difícil conseguir pessoas de verdade dispostas a lutarem contra esse sistema consolidado. E como se consolidou esse sistema? Primeiro, juridicamente e depois legislativamente, na jurisdição, no judiciário, né? E o processo é legislativo. E então realmente o sistema está consolidado de esquerda. E a direita também defende teses relacionadas de certa forma, né, do cristianismo. E então a direita em si tem também uma máscara de cristã. E então o problema da máscara de cristã da direita é que ela influencia as pessoas do Brasil a acreditarem que a direita é cristã, como foi assim no caso do Bolsonaro, que conseguiu votos de cristãos justamente pelo seu posicionamento contrário a inúmeras coisas da direita. Mas sabemos que a direita não é bem cristã, ela só aparenta ser cristã para poder ganhar votos, ganhar seguidores, para poderem apoiar as suas causas, porque na verdade, no fundo, sabemos que direita e esquerda faz parte do mesmo tabuleiro de xadrez. É apenas um jogo para consolidar justamente no Brasil, ou seja, lá onde for, o sistema do anticristo. Então temos a tese, que é a esquerda, temos a antítese, que é a direita. Ambos lutam justamente para poderem favorecer o inimigo, o adversário. Mas entrando na questão da direita e da esquerda novamente, temos a esquerda que se instalou juridicamente e legislativamente e se implantou, né? Pois quando o processo é jurídico, é legislativo, você tem o apoio das massas, dos meios, que eu quero dizer, de massas, que é a mídia audiovisual. E então, com a mídia favorecendo o posicionamento de esquerda, agora eu tenho meios para poder manipular a população, para fazer com que a população venha, de certa forma, a aceitar aquilo que eu dissemino, aquilo que eu propago através dos meios de massa. Então, de fato, com esse poderio de massa, eu implanto, de certa forma, os argumentos, as teses que eu quiser implantar nas pessoas para poder corromper a boa moral, a boa ética, para poder corromper os bons costumes. Então isso tudo favorece a destruição social, favorece a destruição completa, integral do que chamamos de fato o que é moral do cristianismo. E então a direita, o que a direita fez para poder embarrear, para poder travar, para poder eliminar esses projetos e esse avanço da esquerda? Não fez quase nada. Não fez quase nada. Então vemos que a direita se beneficia de certa forma dos processos da esquerda e a esquerda se beneficia de certa forma dos projetos da direita,
Porque quando um não consegue avançar adequadamente bem, não consegue realizar adequadamente bem os seus projetos, significa que o outro está embarreirando, o outro está militando para poder tentar travar. E quando ele consegue concluir absolutamente bem os seus projetos, absolutamente bem os seus planos, significa que o outro lado, lutou de verdade, mas não conseguiu, mas de fato não conseguiu mesmo, ou lutou falsamente para poder passar uma imagem de que milita contrariamente, somente para fortalecer a ideia da oposição na cabeça do povo, somente para poder se autopromover, somente para poder transmitir uma imagem de tradicionalista nesse sentido, de patriarcado nesse sentido, de cristã nesse sentido. Porque isso tudo são as roupagens da direita. Então, vamos lá, é justamente isso. O que é isso? A direita, nessa forma que eu verbalizei e disse, ela age dessa forma. Ela finge tentar parar os projetos da esquerda, ela finge tentar embarrear os projetos da esquerda, quando na verdade ela não embarreira de fato. As intenções da esquerda são aprovadas e vão adiante, e vemos o reflexo da esquerda na sociedade de hoje em dia do século XXI. A sociedade degenerada, a sociedade brasileira funkializada, que é lobotomizada, porque a esquerda no poder conseguiu avançar mais do que a direita. Então, que oposição é essa que não traz representatividade de fato de peso social? Que oposição é essa? É um jogo de xadrez, na verdade, para favorecer o demônio, que está sendo favorecido no sentido de corruptibilidade do ser humano, Então eles têm avançado, eles têm seguido adiante, seguido à frente e têm conseguido implantar os seus planos, Aí entra a questão do povo, do tradicionalismo que eu escrevi para você. Mas não é do interesse da esquerda a questão do ensino em casa. Então temos legislação contrária a isso também, de certa forma, Vamos citar o artigo do Código Penal 45, que vai citar uma questão de responsabilização pela consciência dos atos cometidos. Como assim? A questão é que temos que ter consciência dos nossos atos para que não venhamos a ser penalizados, E como que isso se encaixa na questão? É que se o cidadão não tiver consciência acerca dos seus atos, das suas ações, das suas atitudes, é o que está ocorrendo na sociedade hoje em dia dominada pela esquerda. A oposição falsa vai lá e domina, mas a oposição é falsa, então domina os ignorantes, E isso entra também na questão que eu disse no áudio a respeito da imprudência ser falta de instrução. Então a população já é ensinada a ser desinstruída e ama e passa a amar a desinstrução. E por isso tudo ela de fato se apega à desinstrução. E por isso de fato ela corresponde à desinstrução. E a realidade corresponde a essa falta de desinstrução, recepcionando essas pessoas com imprudência. Então a imprudência de fato é isso tudo, Então no Código 45, o Código Penal vem falando sobre a consciência acerca das ações dos seres humanos. Então vemos que a falta de consciência sobre as ações está penalizada no artigo 45. Então, porque ela é transgressiva à lei, pessoas que não sabem agir direito transgridem a lei. Então vemos inúmeros, 98% para 99% da população brasileira de pessoas irresponsáveis,
de pessoas que não sabem agir adequadamente bem. Então esse é o problema do Brasil também. É um problema justamente de consciência, né? E como para a esquerda, vai ter que surgir, na verdade, um bloco político autêntico que represente os interesses da família de verdade. Mas na política se pode haver de fato um bloco político honesto, com hombridade? Não. A questão da política, que eu já falei sobre política, e política é um meio, politicagem. Tem que ter honestidade na política? Tem que ter honestidade na política, pois os processos sociais são todos formulados em quesito de trâmite, em quesito de implementação na questão política. Mas olha só, a política, de fato, tem sido algo demoníaco, né? E quando que vai surgir um bloco político honesto para poder lutar contra as questões em si, da esquerda e da falsa direita, né? Então, a questão é que a política pode ser uma farsa, mas tem que surgir um bloco autêntico para estruturar o país, ó. E isso vem de baixo. Então deixa esse áudio gravado.